Olá! Hoje o livro que eu vou resenhar para vocês é Into the Fringe, ou Acessando o Obscuro, numa tradução possível, da doutora Carla Turner. A doutora Carla Turner era paciente, foi paciente do Bud Hopkins e de outros hipnólogos. Teve experiências com UFOs, tripulantes. Começou ela mesma a tratar pacientes. Aí você vê um rápido vídeo dela explanando o caso de James. Ela faleceu uns anos atrás, aqui ainda havia ido a uma conferência explicando a questão desses objetivos, que um dos padrões comuns dessas abduções, principalmente nos Estados Unidos, eram que os seres diziam aos abduzidos que eles tinham um objetivo, que logo eles iam saber, que eles seriam ativados, né? E ela ficou muito intrigada por essa questão, e esse foi um ponto fundamental da sua pesquisa. Ela foi além de outros pesquisadores. Eu vou tentar resumir aqui um pouco das conclusões dela. Talvez eu ainda precise resenhar o outro livro dela, ou os outros dois, para formar um quadro geral de algumas possíveis respostas a respeito disso e as conclusões que ela teve para ela a respeito. Esse livro aqui é o início, relata o início das experiências. Ela diz assim: essa história de como o meu marido e eu passamos a viver em uma realidade muito diversa da que tínhamos antes dos eventos extraordinários que irromperam de repente em nossas vidas. Éramos considerados pessoas perfeitamente sãs na sociedade, que ignoravam todas as histórias envolvendo UFOs e seus ocupantes. Essas histórias estavam na mesma estante mental de relatos de pé grande, doentes ou fadas. Percebemos, todavia, num dado momento, por força das circunstâncias, que a nossa história deveria ser compartilhada. Primeiro, porque não éramos os únicos e pudemos sentir um certo amparo ao fazê-lo. Pessoas no mundo todo vêm experienciando avistamentos de objetos não identificados e contatos com entidades não humanas, que se supõem originadas de outros planetas ou até mesmo dimensões. O segundo motivo pelo qual decidimos compartilhar a nossa história tem a ver com a necessidade de que mais pessoas possam auxiliar a desvendar os porquês do fenômeno. Parece que, se a nossa concepção de vida e de tantas pessoas que passaram por isso mudou radicalmente a partir de algumas verdades que pudemos conhecer, não seria diferente com o resto da humanidade, que merece estar a par delas, até mesmo preparada para um possível porvir. Elton e eu já estávamos numa fase da vida de estabilidade financeira e satisfação no casamento. Todavia, ambos precisamos iniciar sessões de terapia num período devido a um forte estresse que nos acometia. Eu o reputava a um problema dentário na mandíbula, e ele a fortes e inéditas dores de coluna, cabeça e estômago. A minha terapeuta era discípula de Jung e me pediu para que registrasse todos os meus sonhos no período. Até então, nunca tivera nenhum contato com o assunto ufológico. Só me recordava de ainda jovem ter testemunhado numa noite de 1959 ou 60 uma curiosa luz zigue-zagueando nos céus de Oklahoma, sem maior interesse. Durante esse período de estresse mais recente, passei a ter muitos pesadelos vívidos com UFOs e alienígenas. Mas achava que tudo era fruto de imaginação fértil, tentando aplacar desconfortos físicos que os analgésicos não estavam dando conta. Em maio de 1988, enquanto voltava de uma viagem à Califórnia, meu marido Elton teve muita dor nas costas. Até sofreu dormência na perna e pé esquerdos, o que persistiu por vários meses. Em 2 de maio, após o jantar, sugeri aplicar-lhe uma técnica de hipnose que aprendera com a minha terapeuta para lidar com a minha dor de dente, na esperança de que pudesse aliviá-lo dos sintomas. Ele se deitou no sofá e não teve dificuldade de ingressar no estado de transe. Fiz o teste da sugestão de um braço leve como pluma e o outro pesado, para ter certeza de seu estado, e ele correspondeu adequadamente. Reproduzindo as mesmas perguntas da minha terapeuta, o indaguei sobre algum evento particularmente importante, em algum momento da infância ou juventude,
que pudesse estar relacionado àquelas dores. Ele relatou os ótimos tempos de convívio familiar, destacando seus avós, mas nada que pudesse explicar as dores atuais. Então sugeri que ele mesmo questionasse o seu subconsciente em busca de uma resposta. Ele então silenciou por um momento e então respondeu. Sim, disse vai responder. Eu esperava algum acidente de trabalho maltratado ou alguma somatização decorrente de seu divórcio de um primeiro casamento, mas o relato foi de seu pai dirigindo uma caminhonete Ford sobre uma forte tempestade. Elton ainda era bebê, tinha cerca de 1 ano e estava num berço afixado no banco da frente. Então, uma luz muito forte surgiu no céu e seu pai foi paralisado por ela. Logo a seguir, como em um corte de filme, eles prosseguiram na estrada, já próximos à fronteira com o estado de Nevada. Pedi que ele prosseguisse em indagar-se em busca de algo relevante para a dor que sentia, e ele descreveu estar olhando para uma parede cinza-chumbo contendo símbolos estranhos. De repente, se contorceu tanto de pavor que caiu do sofá. Procurei acalmá-lo e ele disse que uma criatura cinza, muito pálida, de olhos negros, o fitava. Foi então que o telefone tocou e precisei deixá-lo em transe para atender. Quando disse alô, uma voz muito fina, errática e rápida respondeu, mas eu não entendi nada o que dizia. Não era uma daquelas gravações automáticas oferecendo algum produto ou serviço, e também não era nada parecido com uma voz humana. Durou por cerca de 20 segundos e repetiu o meu alô no final. Em seguida, um chiado de estática se seguiu e a queda da ligação. Voltei ao meu marido e ele prosseguiu com o relato, dizendo que parecia uma grande nave espacial laranja e pôde distinguir estrelas fora dela. Pedi que ele a desenhasse, e depois o tirei do transe com alguma dificuldade, pois aparentemente o seu subconsciente desejava trazer aquele episódio para a consciência. Tivemos dificuldade de sono nas noites seguintes e pedi à terapeuta uma consulta para Elton, mas ela se recusou, dizendo que era eu que precisava de ajuda e que homens verdes não existiam. Precisei buscar uma outra pessoa especializada que nos pudesse auxiliar a ambos, ainda que fosse para nos dar alguma explicação racional. Não podendo encontrar nenhum próximo, decidimos repetir a hipnose de Elton comigo o conduzindo. Ele então relatou 2 criaturas próximas dele, e essas lembranças se confundem com a de uma escola. A linguagem agora era como a de uma criança, com os maneirismos típicos. A escola estava absolutamente vazia, o céu verde, laranja e branco, sem nuvens, o que ele achou estranho. Elton não conseguiu descrever muito mais do que estar nessa sala de estudo da escola, e pedi que voltasse ao episódio da caminhonete com o pai. Ele descreveu 4 seres cinzas carecas vindo buscá-lo, enquanto seu pai parecia um zumbi. Foram então a um pequeno disco pousado nas imediações da estrada, e depois ingressaram numa nave maior, onde um ser mais velho conduziu uma cirurgia em seu estômago. Receosa por não ter o preparo profissional adequado para aquilo, o tirei do transe. E nas semanas seguintes conversamos sobre ele poder ter algum problema mental. Ele então começou a espontaneamente relatar outros fatos que, se verídicos, ficaram apagados por muito tempo. Em 71, com apenas 2 anos, passou a receber visitas de um ser no escuro do quarto, à noite, que ele julgava ser um fantasma. Concordamos que ambos precisávamos buscar um terapeuta que não tivesse preconceito no assunto e nos pudesse ajudar. Agendamos um encontro na sede local da MUFON, mas a data de maio parecia distante demais para a nossa necessidade emergente. Numa noite, sonhei que a casa estava toda tremendo e eu sabia que aquele era o anúncio da chegada deles. Numa outra noite, escutei ruídos estranhos pela casa e no nosso quarto, mas com medo não tive coragem de investigar. De repente, notei alguns seres no quarto e uma voz na minha mente de um deles se apresentando como Eliome. Amedrontado e de olhos fechados, segurei no braço do meu marido e eles se foram. Mais recordações vieram à memória de Elton e com 13 anos despertou com uma mulher estranha de olhos negros em cima dele em busca de sexo. Ele nunca contou para ninguém isso, imaginando ou desejando que tivesse sido apenas um pesadelo. Numa outra noite, estava com sua noiva em um local ermo da cidade e, assustados com passos em torno do carro, voltaram para casa. 2 horas haviam se passado sem recordação do que aconteceu. Finalmente, chegou o dia do nosso encontro na MUFON.
Fomos muito bem recebidos e pudemos relatar o que sabíamos às pessoas que estavam por lá. Eu senti confiança de lhes contar meus sonhos, diferentes da experiência supostamente reais de Elton, como quando um enorme inseto me disse ser a minha mãe quando pequena. Isso tudo para mim ainda era absurdo e acreditava que não passavam de criações imaginárias do inconsciente, mas como ali todos pareciam não se importar de dividir suas loucuras, infelizmente nenhum dos participantes daquele grupo conhecia um hipnólogo especializado e tivemos que voltar para casa francamente desapontados. Felizmente, após alguns dias, nos avisaram que um hipnoterapeuta daria uma palestra ali em junho. Foi então que pudemos conhecer a doutora Barbara Bartolick, uma experiente hipnoterapeuta com centenas de casos estudados pessoalmente por ela e um trabalho conjunto realizado com o Dr. Jacques Vallée, francês, que serviu de inspiração para o protagonista do filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau do Steven Spielberg. Depois de nossa conversa inicial com ela, enquanto aguardávamos um retorno sobre um horário de consulta, Elton notou em 2 ocasiões um mesmo carro nos seguindo. Estacionava quando estacionávamos, aumentava ou reduzia a velocidade conforme o nosso veículo. Cheguei a pensar que estivéssemos passando por algum tipo de síndrome de paranoia, mas Elton me mostrou o veículo que nos seguia no segundo episódio e, de fato, ele estava no nosso encalço por alguma razão. O primeiro evento que a Dra. Bárbara desejou explorar foi o sonho recorrente de Elton sobre a tal escola em que permanecia estudando solitário. Ela conseguiu fazê-lo confessar que haviam mais 2 seres alienígenas com ele. Um deles, o que possuía idade avançada. Parece que estou lá para aprender alguma coisa, sei que aprendi alguma coisa, sinto algo em meu coração, mas ao mesmo tempo sinto que estou ensinando também. Não sei como poderia, algo está sendo aprendido comigo, disse ele, e ao mesmo tempo estou recebendo sentimentos que são muito maiores do que eu, que vão muito além de mim. A doutora, então, perguntou se Elton já havia visto o ser mais velho anteriormente, e ele mencionou o episódio que já havia me contado com o pai na caminhonete. Pôde descrever melhor a nave, que era sólida e de aspecto bastante simples, pousada em 3 ou 4 pernas. Aqui um parênteses. Muitos desses abduzidos, e até pessoas que têm contato com o espírito, via telepatia, relatam que quando uma informação é passada, elas veem, o download é feito de maneira em pacotes de informação. Não seriado em palavras. Vem o pacote de informação e a pessoa automaticamente compreende aquilo. Pessoas que leem livro, no astral, é assim que funciona. Elton relatou que estava sendo conduzido pelas criaturas de um modo bastante delicado, dando a impressão de que não sabiam segurar uma pessoa. Ele estava visivelmente mais confiante desta vez, sem abalos emocionais. Então, ela perguntou a ele se já tinha visto o antigo ser ou qualquer dos seres menores antes dessa experiência com o pai. E ele respondeu que sim. E aí, isso me surpreendeu muito. Ele se descreveu como uma bola de luz que observava um grupo de seres criá-lo. Eles o preparavam para nascer e estavam muito entusiasmados. Esses seres que me levam não são bem os que me criaram, mas os trabalhadores comandados. Eles me acompanham desde então, disse ele. Há uma série de padrões vermelhos e brancos muito intrincados. Eles estão interligados e sendo consertados. Um ser está manipulando esses padrões com os dedos, como em uma caixa ou painel, um terminal de computador com teclas muito diferentes. Parece que eles estão manipulando produtos químicos, suponho. Estão ajustando diversas linhas em níveis diversos. Parece muito importante. Daí a doutora Bárbara pergunta, e o que acontece depois disso? E ele, já estou dentro. Dentro do quê? De minha mãe, disse Elton. Após essa revelação, a doutora Bárbara o questionou sobre o porquê dele ter sido criado por eles. E Elton respondeu, tomei essa decisão. Chegou a hora, não foi fácil decidir, mas ciente de que precisava experimentar a vida humana e que ela me transformaria, decidi fazê-lo. Não apenas de modo indireto, mas experimentando, me sujeitando ao mundo dos homens. Fiz um acordo. Ele mencionou a fonte como a organizadora desse processo. Aqui mesmo o ser mais experiente, que Elton vira, estava subordinado. É um projeto de reencarnação, né? Talvez não geral, porque pode ser que ele seja da raça deles, né? Aí fica essa questão. A doutora Bárbara então encerrou a sessão e me vi surpresa com tantos argumentos metafísicos por parte do meu marido, que durante toda a vida sempre procurou evitá-los.
Elton era um sujeito muito prático, pragmático, avesso às reflexões filosóficas e histórias fantásticas.